A Intercom conta com a participação e compromisso de inúmeras pessoas e cada uma é elemento fundamental para a sua existência. Fundada no dia 12 de dezembro de 1977, em São Paulo, a Intercom preocupa-se com o compartilhamento de pesquisas e informações de forma interdisciplinar. Além de encontros periódicos e simpósios, a instituição promove um congresso nacional, maior evento da área de comunicação, que recebe, em média, de 3.500 pessoas anualmente, entre pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior. Em meio a tantas atividades e pessoas, a FAAC tem o privilégio de homenagear um dos mais renomados pesquisadores do campo da ciência da comunicação. Sócio fundador da Intercom, exerceu a sua presidência nos períodos de 1977 a 1983 e de 2005 a 2008, tendo atuado permanentemente como conselheiro e animador da entidade. Neste momento, convidamos a professora doutora Maria Cristina Gobi para homenagear esse grande homem, prestigiado pesquisador e honrado cidadão, professor doutor José Marques de Mello. Excelentíssimo professor doutor Nilson Girardello, diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Excelentíssimo senhor Rodrigo Agostinho, prefeito da cidade de Bauru. Excelentíssima professora doutora Marialva Barbosa, vice-presidente da Intercom. Excelentíssima professora doutora Ana Silva Médula, diretora da TV Unesp, professora da pós-graduação e da graduação e coordenadora do Inter-Sudeste. Prezado mestre José Marques de Mello, diretor titular da Cátedra Unesco, presidente de honra da Intercom, e em nome dos quais saúdo as autoridades constituintes nesta mesa e presentes nesta solenidade. Prezados colegas, professores, servidores, técnicos administrativos, alunos e demais convidados. Boa noite para todos que estão aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer aos professores doutores Nilson Girardello e Ana Silvia Médula pelo privilégio de falar em nome da FAAC e do Intercom Sudeste 2013 para prestar, em nome de todos, uma singela homenagem ao mestre José Marques de Mello. O tema do congresso, Comunicação em Tempos de Redes Sociais, Afetos, Emoções, Subjetividades, tem nos desafiado a pensar para além das mídias, das redes sociais, das tecnologias e dos processos de produção da comunicação. Assim, recuperando Spinoza, todo o corpo afeta e é afetado por outros corpos. É, na verdade, aquele momento da consciência, como afirma Mosé, que faz o instante durar. Mas, para isso, é necessário sair da simples interpretação cartesiana dos acontecimentos e ir para o campo da expressão. O afeto se mostra na expressão de cada um de nós. E, para nós, a expressão nada mais é do que a comunicação manifesta em múltiplos processos, meios, cenários e que pode ocorrer para um grupo pequeno ou para uma grande rede. É esse exercício que estamos fazendo aqui e agora, afetando e sendo afetado por este momento mágico. A missão a mim delegada foi a de estabelecer uma relação entre história e memória, entre a experiência e o experimento, entre a sistemática da pesquisa e os afetos humanos oriundos de seus resultados, e entre a teoria e a prática, possibilitando para todos os presentes relembrar e se reconhecerem como peças fundamentais em uma trajetória marcada por muita dedicação, trabalho, vontade, ética, devotamento, que tem assinalado de forma importante a história da comunicação do país sob a liderança incansável do professor José Marques de Mello. Estamos falando de momentos que estabelecem elos, projetam ações,
respaldadas por assertivas da história enquanto memória social, e quem a conta como uma espécie de lembrador, guardião da memória dos acontecimentos, um contador dos afetos e das emoções. Porém, vale advertir que, mesmo relatando fatos, resgatando a memória, há uma seleção, ainda que inconsciente e subjetiva, daquilo que se pretende conservar ou esquecer. Por isso, é simplório demais afirmar que poderíamos, em alguns poucos minutos, relatar a linha do tempo exatamente como de fato ela aconteceu nesses 70 anos de vida do mestre e nos seus quase 50 anos de trabalhos ininterruptos em prol do desenvolvimento e da divulgação da área da comunicação e de suas múltiplas vertentes: jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio, TV, editoração, multimídia. Assim, ao avaliarmos o espaço de nossa área do conhecimento como um lugar capaz de reunir acontecimentos que podem ser analisados em diferentes aspectos do passado e do presente, pioneirismo, pesquisas, livros, artigos, desenvolvimento e criação de cursos, formação em níveis de graduação e de pós-graduação, gestão acadêmica, ensino, extensão, etc., é, na verdade, um complexo processo de seleção e de interpretação numa fórmula simples de como o passado é registrado e recordado, colocando as imagens que se desejam recordar em locais particulares e especiais. Então, podemos definir as nossas formas de recordação como um diagnóstico do tempo vivido. Poderia começar esta fala sobre as contribuições do professor José Marques de Mello utilizando suas próprias palavras, abre aspas, minha trajetória intelectual tem sido marcada por ações multifacetadas, configurando fluxos paralelos e convergentes. Como jornalista, quando comecei a escrever em 1959 para os jornais diários de Maceió, Gazeta de Alagoas e Jornal de Alagoas, abracei um campo de trabalho movido pela paixão. Esse itinerário teve um capítulo pernambucano, especialmente situado na edição Nordeste do jornal Última Hora e na edição recifense do Jornal do Comércio, onde exercitei minhas habilidades como repórter. E em São Paulo também, quando passei a escrever artigos para a Gazeta, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e jornais de outras cidades brasileiras. Como escritor, a atividade iniciada em 1970 com a publicação do livro de estreia Comunicação Social, Teoria e Pesquisa, da editora Vozes, desde então tenho lançado obras situadas nos gêneros ensaio, monografia, coletânea, perfilando mais de 4 dezenas de títulos acadêmicos ou volumes de divulgação científica. Como professor, a aventura do magistério principiou no ano de 1962, quando me tornei monitor da cadeira de técnicas de jornal e periódico, dirigidas pelo professor Luiz Beltrão, na Universidade Católica de Pernambuco. Logo depois de me diplomar em jornalismo, em 1964, preparei-me para enfrentar o desafio do ensino superior, fazendo o curso de pós-graduação ministrado pelo CIESPAL, instituição mantida pela Unesco em Quito, no Equador. Ao obter o diploma de especialista em Ciências da Informação Coletiva, tive a chance de substituir o professor Luiz Beltrão na referida cátedra, em 1966, assumindo no ano seguinte a disciplina de Teoria da Comunicação, criada na Faculdade de Jornalismo Casper Líbero, na cidade de São Paulo. Nesta mesma ocasião, tornei-me docente fundador da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde criei e implantei os cursos de jornalismo e editoração. Atuei naquela universidade em regime de dedicação exclusiva à docência e à pesquisa durante o período de 1967 a 1974, quando fui atingido por ato arbitrário do governo militar, ficando impedido de lecionar em universidades públicas durante 5 anos. Com a anistia de 1979,
Fui reintegrado como docente da USP, posição que mantive até 1993, quando me aposentei por tempo de serviço, após ter exercido funções executivas como chefe de departamento de jornalismo e diretor da Escola de Comunicação e Artes. Como pesquisador, a pesquisa tem sido um núcleo gerador e inspirador de tudo que tenho desenvolvido no jornalismo, na literatura acadêmica e na sala de aula. Sua gênese remonta ao ano de 1963, quando me engajei no programa de iniciação científica em jornalismo, dirigido pelo professor Luiz Beltrão. Em 1965, assumi a direção do Departamento de Investigação Científica, função que me habilitou a migrar para São Paulo, trabalhando como professor profissional, como pesquisador. Fecha aspas. Eu, Cristina, posso falar de outras contribuições, como a criação de organizações acadêmico-científicas, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Intercom, da Comunicação, a Intercom, entidade que o professor fundou em 1977 e presidiu durante o primeiro quatriênio e em outros momentos, sendo hoje seu presidente de honra. A criação da Socicom, Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, para citar apenas duas. Na parte de gestão acadêmica, também podemos mencionar na Universidade Metodista de São Paulo, onde foi, após a sua aposentadoria da USP, em 1973, e permanece até os dias de hoje, sendo responsável pela implantação do Centro de Pós-Graduação, iniciando com a criação do mestrado e, posteriormente, o doutorado em Comunicação Social. Em 96, instituiu a Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, sendo seu diretor titular. Hoje, atua como docente e pesquisador, orientando teses de mestrado e doutorado e trabalhos de pós-doutorado, além de dirigir a Cátedra Unesco de Comunicação. Mantém ainda o vínculo acadêmico com a Escola de Comunicação e Artes da USP, da qual se tornou professor emérito em 2001, cooperando voluntariamente em seus programas de pós-graduação e pesquisa. Com referência à realização de eventos nacionais e internacionais, esses números são infidáveis. Vou mencionar apenas que, se este evento está ocorrendo aqui hoje, o estímulo nasceu das ações empreendidas pelo mestre Marques de Mello. Realização e ampliação de convênios com centros de excelência nacionais e internacionais, abrindo portas para muitos de nós em diversas localidades, não somente do país e na América Latina, mas em espaços importantes nos Estados Unidos, Europa, África e Japão. Internacionalização por meio da recepção de pesquisadores, professores e alunos de diversos países, sendo um grande estimulador da mobilidade discente e docente. Nacionalmente, contribuiu com quase uma centena de instituições, sendo pelo menos uma em cada estado brasileiro. Isso sem mencionar as instituições localizadas em diversos países da América Latina, Estados Unidos, Europa, África, entre outros. Foram muitos os prêmios e títulos honoríficos já recebidos, como a Medalha Rui Barbosa do Ministério da Cultura e Prêmio Internacional como Comunicador da Paz, entre outros. Sempre estimulou e participou de ações de integração da pós-graduação e da graduação, objetivando a ampliação da pesquisa e da produção bibliográfica. Uma prova disso é o Expocom da Intercom e o Intercom Júnior, para citar alguns. O professor Marques também sempre esteve presente em espaços importantes de decisão, projetando o Brasil em vários cenários internacionais. E eu poderia continuar essa descrição de atividades por horas, em um detalhamento desnecessário para quem conhece o mestre, como é o caso de cada um de nós. Quem não leu e estudou com pelo menos um texto ou um livro dele. É, em essência, o pesquisador e produtor comunicacional contemporâneo mais conhecido da América Latina, assim como do espaço lusófono. Portanto, este texto não poderia abarcar todas as suas contribuições, as múltiplas facetas comunicacionais e a capacidade inesgotável de produção do professor José Marques de Mello. Então, este escrito já nasce carecendo de complementação e de atualização, pois algum texto dele, algum livro dele, uma entrevista, uma palestra
ou alguma atividade está sendo disponibilizada neste momento em algum espaço ou mídia. Mas tudo o que foi lembrado, que veio à memória, são obras físicas ou participações, que todos podem observar, verificar, avaliar, mensurar, medir, criticar, revisitar, etc. Importantes, sem dúvida, pois possibilitaram para a comunidade da área um espaço rico de produção, convidativo para as novas gerações, trazendo importantes contribuições para o desenvolvimento da comunicação no país e projetando internacionalmente o trabalho comunicativo realizado no Brasil. Mas o ponto mais marcante é aquele que muitas vezes foge da simples observação e reside nos afetos. Semeador de ideias, articulador de projetos, produtor intelectual incansável, incentivador de talentos acadêmicos, organizador infatigável de entidades, idealizador e estruturador de departamentos de jornalismo e de escolas de comunicação, metódico realizador na área da bibliografia e da documentação, principalmente em jornalismo, professor, pesquisador, formador de um contingente de profissionais e acadêmicos, entre tantas outras ocupações. Um mestre que conseguiu aliar perfeitamente a teoria e a prática em um número incontáveis de locais e de frentes. Com praticamente 50 anos de atividades profissionais, caminhando principalmente entre o jornalismo e a pesquisa na área da comunicação, o mestre tem provocado gerações com seus desafios. Esta singela homenagem que a FAAC e todos os participantes do Intercom Sudeste 2013 prestam ao mestre José Marques de Mello integra as comemorações dos 70 anos de vida e de praticamente meio século de um caminho de muito trabalho em prol do campo da comunicação no Brasil e no exterior. Hoje segue sua trajetória enfrentando outros desafios. Seu papel de promotor e indutor de inovações certamente continuará a ser desempenhado como autor decisivo e determinante na arena da formação científica e profissional do país. É um acadêmico que continuamente tem pautado suas ações pelo princípio da convicção, mas sempre com responsabilidade, comprometimento, amizade, respeito, ética e energia para novos projetos que somente um grande intelectual é capaz de empreender. Como disse uma vez um amigo comum, ao professor José Marques de Mello se pode atribuir o verso de Geraldo Vandré: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele é quem não espera pelas instituições, mas ele é uma instituição, protagonizando cotidianamente sua própria história. Recebo singelos agradecimentos e o carinho da FAAC, do Intercom Sudeste 2013 e de cada um de nós individualmente. Muito obrigada, professor José Marques de Mello. Jamais conseguiremos palavras para externar de forma ampla o reconhecimento por todas as suas contribuições ao campo da comunicação no Brasil e os seus apoios para que cada um de nós escolhesse a trilha para o caminho acadêmico que empreendemos. Pessoalmente, me perdoem por esse desvio, agradeço a oportunidade e o privilégio de conviver academicamente com o senhor por mais de 15 anos, sendo o senhor um mestre para além das orientações do mestrado e do doutorado. Um carinho enorme, uma dívida de gratidão eterna e um grande respeito pautado pela amizade e por um sentimento profundo de reconhecimento do grande intelectual, mestre e amigo. Mais do que um professor, seus ensinamentos em todo esse período de convivência são, para mim, amparados principalmente em seus exemplos. Obrigada, mestre. Neste momento, o professor Dr. Nilson Guirardello entregará uma placa em homenagem ao professor Marques de Mello. Alô? Professor, antes de lhe entregar, eu vou me permitir a ler os dizeres da placa, tão carinhosamente produzida pelos nossos colegas. Professor José Marques de Mello,
pela sua contribuição científica e acadêmica, a homenagem da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ao protagonista da organização do campo da comunicação no Brasil. Bauru, 3 de julho de 2013. Parabéns, professor.